Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe poderosamente sua vida. Que bom ter você aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Obrigada por estar aqui. Creio que o Senhor ele vai falar poderosamente ao teu coração, amém? E dando continuidade ao Evangelho de Lucas, quero ler hoje com vocês, Lucas capítulo 22. A gente vai ler do 31 ao 34, amém? Lucas capítulo 22, do versículo 31 ao 34, uma palavra maravilhosa do Senhor para abençoar as nossas vidas nos dias de hoje, que diz assim: Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Olha essa palavra, meus irmãos, uma palavra aí bastante conhecida, né? Que vem falando sobre Jesus, dizendo para Pedro que Pedro negaria. Irmãos, trazendo aqui para nós, né? Quantas vezes a gente julga Pedro? Porque Pedro negou Jesus no momento que Jesus estava precisando da amizade ali de Pedro, do companheirismo de Pedro. Pedro faz o quê? Pedro nega. E a palavra vai dizer que um pouco antes, quando Jesus fala isso para Pedro, Pedro fala assim: olha, eu estou pronto para ir para a prisão e até morrer com o Senhor. Irmãos, e trazendo para nós, para nossa realidade nos dias de hoje, quantas coisas temos feito e negado a presença de Jesus. Nossa, Gisele, como você fala isso? Sim, irmãos. Pedro era discípulo, Pedro conhecia Jesus, Pedro caminhou com Jesus, Pedro sentou à mesa com Jesus, Pedro viu os milagres de Jesus. Mas um momento difícil a qual Jesus estava passando, Pedro, talvez por medo de acontecer com ele igual estava acontecendo com Jesus, ser preso, açoitado, ele nega Jesus. Ele diz que não conhece Jesus. Mesmo tendo compartilhado ali grandes momentos da vida dele com Jesus, mesmo sendo ali íntimo de Jesus, no momento de dificuldade, no momento de aperto, de desespero, de medo, Pedro ele nega Jesus. Pedro diz que não conhece Jesus. Irmãos, e quantas vezes a gente tem negado a Jesus, não é? E eu falo isso porque mesmo estando na igreja, mesmo conhecendo ao Senhor, mesmo sabendo quem Ele é, mesmo provando dos milagres, das maravilhas que Ele faz, glória a Deus por isso, muitas vezes, quando a dificuldade, quando o momento ruim, o momento de desespero chega, a gente nega Jesus quando a gente duvida que Jesus pode fazer algo para mudar a situação. A gente nega quando a gente duvida do poder do Senhor para realizar algo nas nossas vidas. A gente nega Jesus quando Ele quer fazer em nós algo e a gente não permite. Irmãos, então vamos analisar essa palavra. Pedro, como eu disse, talvez por medo, ele nega Jesus. E às vezes, irmãos e minha irmã, não se escandalize, mas tem gente que por menos nega Jesus. Pedro estava vendo o que eles estavam fazendo com Jesus. Pedro estava vendo Jesus ali ser espancado, Jesus ser humilhado. E ele, como seguidor de Jesus, se ele declarasse naquele momento quem ele era, ele sabia que ele poderia passar as mesmas coisas, mas Jesus, ele já sabia o coração de Pedro, Jesus já sabia o coração humano de Pedro, Jesus já sabia que Pedro iria negar. Irmãos, em nome de Jesus, no momento de dificuldade da tua vida, no momento de desespero, não negue o Senhor. Não negue. Declare que Ele é o Senhor da tua vida. Declare que Ele é o Senhor da tua casa, da tua família, independente do que aconteça, independente do que as pessoas falem, as pessoas olhem e julguem. Eu sou Jesus. Não tenha medo de declarar isso. Não tenha medo de deixar Jesus fazer na sua vida o que Ele tem para fazer.
Não tenha medo de deixar Jesus fazer em você aquilo que Ele quer fazer, porque quando nós não deixamos Cristo fazer em nós aquilo que Ele tem vontade, de certa forma estamos negando sim a Ele. Estamos renunciando a tudo que Ele fez. Eu abro mão do que Cristo já fez para fazer a minha vontade. Como Pedro nessa situação, eu abro mão de quem eu sou por causa do medo. Eu abro mão de quem eu sou, do discípulo, daquele que estava com Jesus em todo momento. Por medo, eu abro mão, eu prefiro o quê? Negá-lo, eu prefiro fingir que eu não conheço. Eu prefiro retroceder, irmãos, em nome de Jesus, não retroceda. Se lance na presença dele, deixe ele fazer na sua vida o que ele tiver vontade de fazer. Não tenha medo, não olhe os levantes. Porque se a gente focar humanamente, guarde isso no teu coração, humanamente, nos problemas, nas dificuldades, nas afrontas, no que vem, o nosso lado humano o quê? Nosso lado humano vai cair. Porque a natureza humana, ela é inclinada a cair. Ela é inclinada para queda, a natureza humana. Mas quando eu sei que Cristo está comigo, eu não olho o tamanho do que se levanta, mas eu olho para o tamanho dele. Eu olho para o tamanho dele. E aqui, nesse texto que a gente acabou de ler, fica bem claro isso. Pedro, na natureza humana, ele olha para a situação, ele sente ali que aquilo poderia acontecer sim com ele, e ele nega. E ele nega. Ele nega. Talvez, se Pedro tivesse olhado com os olhos espirituais e contemplado o espiritual, ele teria afirmado: não, eu sou discípulo. Eu conheço Jesus. Eu estou com Jesus. Mas, irmãos, isso traz um ensinamento para mim e para você, para nossa vida. Foque em Cristo e não no que está ao teu redor. Não nas acusações, não nas falsas falácias, não no tamanho do problema, mas somente em Jesus. Não vamos negar o que Cristo já fez por nós. Não vamos negar o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, o amor que Ele entregou a cada um de nós, quando Ele decidiu morrer por cada um de nós. Não vamos negar. O Espírito Santo de Deus é quem nos dá força, quem nos encoraja para não negá-lo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu agradeço, Senhor, por essa palavra. Pai, nos ensina em todo momento a ter coragem, força, fé, determinação. Que a gente não venha negar o Senhor, mas que a gente venha crescer cada vez mais na Tua presença. Senhor Jesus, faça em nós aquilo que o Senhor deseja. Que nós venhamos crescer cada vez mais e mais e mais em Ti, Jesus. Livra-nos do mal, guarde nossas vidas, protege-nos contra as ciladas do maligno, contra as mentiras do diabo. Jesus Cristo, que a nossa vida seja uma vida para declarar o Teu poder. Independente do que aconteça, independente do que se levante, independente do que está à nossa volta, nós pertencemos ao Senhor, nós não negociamos isso e nós não negamos que somos de Cristo e pertencemos a Ti, meu Deus. É essa a minha oração. Abençoa a pessoa que está do outro lado acompanhando esse vídeo, que ela sinta essa força, essa coragem através do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Guarda essa palavra no teu coração e que Deus abençoe poderosamente sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.